Olá, eu sou a Lili Mello, instrutora de artesanato da Fundação Cultural, e hoje eu vou trazer para vocês essa linda pintura em tecido do rostinho de uma onça. Nesse vídeo a gente vai estar aprendendo como desenhar ela e como pintar. Vamos acompanhar comigo quais são as cores que a gente vai usar? Para a parte clara do rosto, eu vou estar usando um tom de azul claro, aqui eu peguei o turquesa, o lilás e o branco, para fazer uma leve tonalização. Para o olho, eu vou fazer a mesma mistura com o branco, porém um pouco mais escuro. Para as partes alaranjadas do rosto, eu usei o siena, o cenoura e o amarelo bebê. O cenoura pode ser substituído tranquilamente pelo laranja. Para as pintas, eu utilizei o sépia e em alguns pontos eu também utilizei o terra queimada para estar escurecendo. No nariz, eu utilizei uma mistura do púrpura com o terra queimada. E no fundo, foi o sépia com a tinta preta. Agora, vamos lá acompanhar o passo a passo de como fazer esse lindo paninho de prato? Então, vamos lá começar a desenhar a nossa onça? Pode parecer difícil, mas não é. Eu já fiz aqui ela, mas eu vou estar mostrando para vocês agora como é que a gente faz. A primeira coisa que eu fiz foi pegar uma folhinha 4, ó, e marcar 25 por 20, um retângulo. E vou dobrar ela bem no meio. Primeiro, eu fiz ela para cá, para ter certeza que eu estava marcando no lugar certinho. E depois, eu desvirei. E comecei a adicionar, ó, essas pequenas marcações aqui na lateral. Tem na descrição do vídeo as fotos com todas essas marcações e as fotos do passo a passo como fazer para estar conseguindo o desenho. Então aqui, sempre partindo daqui e da linha de cima ou dessa lateral, todas as nossas medidas. Então aqui a gente faz uma marcaçãozinha em 4,5 centímetros e outra em 8. Aqui, partindo daqui, a gente vai fazer em 2,5, 4, 10,5, 15,5 e 19. Agora, partindo dessa ponta para cá, nós vamos marcar em 5,5, 8,5 e 10. E aqui no meinho, nós vamos fazer uma marcação partindo aqui de cima em 13 centímetros e outra em 16 centímetros e meio. E vamos lá começar então a fazer a parte do olho. Nessas marcações que a gente fez aqui, a gente vai estar criando um retângulo no encontro delas. Aqui é bom que deu bem certinho o tamanho da régua e eu só vou fazer assim. Agora, para estar fazendo esse encontro, eu vou ter que ter um pouquinho mais de cuidado. E aqui, vê que eu fiz bem fraquinho o contorno desse retângulo, porque ele depois vai ser apagado. É só para eu ter um parâmetro da localização do olho. E eu vou fazer como se fosse uma folhinha. Ele pode sair também um pouquinho do tamanho desse meu retângulo, não tem problema. Pode fazer um pouquinho maior. É como se fosse uma folhinha que encontra desse ponto a esse do retângulo. Feito isso, agora eu vou apagar esses riscos de volta, para depois, a hora que eu vir fazer o acabamento, eles não me atrapalharem.
Depois do olho, eu já vou vir aqui para a parte do nariz, do focinho dela, para poder seguir fazendo o contorno depois. Aqui naquela marcação de 10 centímetros a partir da ponta, eu vou puxar uma linha até chegar aqui mais ou menos na altura do nariz. Certo? E vou puxar reto aqui dessa altura até encontrar aquela linha que veio lá de baixo. Essas linhas, elas são só parâmetros, então o encontro delas é que eu vou fazer uma marquinha um pouco mais forte para estar me auxiliando. Então, essa marquinha encontrou naquela marcação de 13 centímetros e aqui eu tenho a de 16 centímetros e meio, de onde eu vou puxar daqui até aqui como se fosse um triângulo, só para delimitar o focinho dela. Novamente, vou estar apagando essa linha aqui, que agora eu não preciso mais dela. E vou começar a trabalhar no focinho. Aqui ele vai subir um pouco, fazendo uma leve ondinha e depois descendo, ó. Deixa eu marcar um pouco mais forte. Eu não gosto de estar marcando muito forte agora, porque depois no final eu ainda vou dar uns retoques. Vindo daqui, nós vamos cavar, pensando como se fosse formar quase um T, ó. E agora essa linha que a gente fez o triângulo também eu posso retirar, e essa que vem aqui em cima. E vou dar uma puxada aqui, que é a parte mais profunda do focinho dela. Já tá começando a tomar ares a nossa onça. Essa marcação aqui que eu tinha feito de 10 centímetros, eu não preciso mais dela. E agora, dessa de 15 centímetros até a de 5,5, eu vou fazer novamente um retângulo igual eu tinha feito aqui no olho e para o nariz, para ter o meu parâmetro. Então, eu puxo aqui, faço esse retângulo e crio aqui no encontro dessas duas linhas um ponto. Da onde vai sair daqui de cima e vai encontrar aqui, que é a lateral do rosto dela. Essa é uma das linhas que a gente nem precisa estar apagando, porque depois ela vai servir como referência também para a parte do rosto que é branca, que é mais clara. E agora eu vou tirar essa parte reta aqui para não estar me atrapalhando. E vou arredondar essa linha para fora. Se eu quiser tirar essa daqui e depois estar organizando a hora que eu for clarear, não tem problema. E aqui essa parte já tá prontinha. Essa linha que ficou de 1 centímetro aqui de base, eu vou puxar ela até lá o finalzinho, para ela servir de apoio para mim. Aqui, ó, do nariz até essa linha de 1 centímetro, eu vou puxando aqui, ó, até próximo àquela marcação de 8,5 centímetros, como se fosse um triângulo mesmo, sem arredondar muito. Aqui na parte de cima eu não preciso descer de uma forma tão íngreme, eu posso descer um pouco mais e depois puxar até mais ou menos a marcação de 8 centímetros. E daqui desse ponto, eu vou vir um pouquinho mais em cima só e vou criar uma forma arredondada para estar fazendo a parte do focinho. E aqui nessa exata marcação de 8 centímetros, a gente vai fazer quase um Czinho, que é a parte de baixo da boca dela, que não aparece. Esse é o segredo. É a gente estar trabalhando com um foco bem central no rosto da onça.
Feito essa parte aqui de baixo, nosso desenho está quase concluído. Nós temos agora que valorizar esse olho, porque ele parece estar pequeno para o nosso desenho, mas ele não está muito não. Primeira coisa, eu vou estar puxando aqui o contorno do focinho. Aqui esse focinho depois ele recebe também um pouco assim, ó, para cima, uma leve marcação, que ela é bem opcional, você não precisa estar colocando ela. E nós vamos engrossar essa linha do olho aqui na parte de cima, trazendo meio que em direção a essa parte de baixo aqui que a gente fez. Esse olho ele vem um pouquinho mais para cá. Tem um contorno maior. E aqui, ó, a gente já puxa ele e ele já começa a crescer. Eu vou dar mais uma abertura aqui que eu achei que ele ficou muito fechado. Eu quero ele um pouquinho mais arredondado. E na parte central, a gente vai tentar fazer o círculo mais perfeito possível. Se puder, usa uma moedinha ou algo assim. Quase pronto o rosto da nossa onça, agora a gente vai aplicar as pintas. Nós temos que ter um cuidado muito grande nessa parte das pintas, porque elas não são dispostas de forma aleatória no rosto da onça. Elas têm localizações próprias. Essa primeira parte aqui a gente vai fazer só para a gente ter uma referência de onde está colocando, tá? Depois no desenho a gente pode estar acrescentando mais, mas também com esse cuidadinho para não estar exagerando. A onça ela costuma ter pintas nessa região aqui da testa, as pintas maiores, né? E aqui na bochecha. Vamos estar criando esse joguinho de pintas, umas maiores, outras menores. E depois é só tá pegando o nosso carbono, colocando aqui no meio e passando o nosso risco. Depois que eu passei o meu desenho aqui, eu vou centralizar ele no meu paninho já esticado na tabuinha. Vou deixar um espaço maior embaixo. E vou vir com a fita adesiva circundando todo o desenho, porque eu quero essa delimitação de quadro, para dar um efeito assim, bem artístico. Eu tô aplicando no paninho de prato, mas essa pintura é muito legal para estar aplicando numa camiseta, numa calça jeans, numa jaqueta jeans, ou qualquer peça de vestimenta. Mas no paninho também vai ficar bem bacana e bem original. Vamos sair um pouquinho da caixa e trabalhar uma coisa bem diferente. Para passar o meu desenho para o pano, além de fazer esse contorno com a fita, eu também prendi aqui, ó, ele com fita para garantir que ele ia ficar bem presinho e bem centralizado. Depois que eu passei ele para o tecido, eu acrescentei mais algumas pintas para que não ficasse exatamente igual dos dois lados, porque a onça tem essa característica. Agora, vamos lá pintar a nossa linda onça? E para começar a nossa pintura, normalmente a gente começa pela parte do fundo aqui, né? Só que dessa vez eu vou estar começando pelas partes mais claras da onça, porque o fundo ele vai ser bem escuro e a gente vai, para evitar de borrar, a gente vai estar fazendo ele por último. Para estar fazendo as partes mais claras do rosto da onça, eu vou estar fazendo uma mistura de branco
Esse meu branco não tá muito diluído, não. Um pouquinho de um azul claro e do lilás. Eu vou estar pegando um pincel aqui para me auxiliar nessa mistura. E do lado, já vou deixar também um pouco de diluente, que ele vai me auxiliar no trabalho. Bastante branco. Uma pitada do azul. Vou botar até um pouco separado e vou misturando aos poucos, que eu não quero que fique muito escuro. E uma pitada do lilás. Vou pegar o meu pincel sujinho dessas duas cores aqui e vou começar a misturar no branco. Eu não quero que fique muito escuro. É só mesmo para criar uma tonalidade. Vou botar um pouquinho do meu diluente e vou preparar essa minha tinta. Quando estiver prontinha, eu volto com vocês. Agora, antes de começar a pintar, eu apliquei o clareador na peça toda. E os pontos mais claros do rosto da nossa onça vão ser aqueles que a gente fez as primeiras linhas retas, que vai ser o entorno do olho. E a gente vai estar passando e abrindo assim, ó, pro lado. Vamos aplicar em cima. E sempre contornando essa linha aqui, ó, que a gente desenhou, porque essa parte ela vai ser mais clara. Essa lateralzinha do rosto aqui também é mais clara. Ó, e eu subo essa minha tonalidade. E aqui, ó, a parte de baixo do focinho. Que seria a parte de baixo da boca. E o entorno aqui, ó, esse contorninho. Eu fiz desse lado, agora a gente vai repetir desse com essa tonalidade. E vamos sempre trazendo, aproveitando que a peça tá com bastante clareador, a gente vai sempre esfumando para cima esse tom de azul mais claro. Quando a gente vir colocando o sombreamento, vocês vão ver que esse azul vai fazer toda a diferença. Agora que eu fiz desse lado, eu vou repetir o processo do azul desse lado e já retorno. Agora, aproveitando que eu já tô trabalhando com essa mistura do azul com o lilás, ainda aproveitando um pouco dessa tonalidade mais clara com mistura de branco, eu vou misturar mais um pouquinho, deixando um pouco mais escuro, mais azul do que lilás. E vou criar uma cor bem bonita para estar aplicando no olho. Vamos dando uma clareada um pouco para cá, deixo uma parte dessa cor menos diluída e outra mais. Misturei, eu vou limpar meu pincelzinho para não carregar demais a tinta. Então, essa parte que eu misturei mais com a tonalidade branca, que ela tá mais clarinha, eu vou preencher totalmente essa parte interna aqui, a bolinha do olho, como a gente diz. Não se preocupe que ela parece que tá ficando clarinha, mas vocês vão ver que bacana que fica dessa maneira. E vamos preenchendo o olhinho com essa parte, com essa tinta mais clara. Na parte central, pode pegar até essa mesma tonalidade que a gente criou aqui, ó, essa bem clara, botar um pingo e abrir um pouco assim, ó, sem chegar até a borda, só dando uma esfumada. A gente vem no outro, faz a mesma coisa,
Tiro o excesso de tinta. Limpo o pincel um pouco para tirar o excesso. E esse mais escuro que a gente criou aqui, a gente vai estar passando aqui, ó, rente à parte superior. Essa mistura mais escura. Para criar a sombra da pálpebra, mas só dentro da bolinha. Pronto. Criada essa parte que a gente trabalha com azul, lilás e branco, agora a gente vai estar colorindo o rosto da nossa onça, onde a gente vai estar usando aquelas tonalidades de azul, amarelo e ciena. Eu fiz aqui uma mistura de laranja, amarelo bebê e ciena. Vai ser um tom de caramelo assim mais claro. E eu vou estar acrescentando também nessa minha mistura o diluente. Se não tiver diluente, pode botar um pouquinho de clareador ou até mesmo uma gotinha de água. Porque essa mistura a gente vai pintar todo o rosto da nossa onça. A gente pode estar aplicando com o pituá ou com um pincel de cerdas largas, tanto faz. Eu vou aproveitar aqui essa tinta que já ficou no meu pincelzinho e vou começar a aplicar. Eu começo sempre de longe do local onde está a parte clara, aquela que eu pintei. Então, eu vou começar aplicando aqui no meio. E vou circundando assim, ó, as partes onde eu deixei clara. Pego um pouco mais de tinta, espalho bem e vou esfumando para perto daquelas partes mais clarinhas. Se precisar, vou lá e molho o meu pincel no clareador para estar abrindo essa coloração. Cuidado aqui no contorno do nariz. E vamos aplicando em todo o rosto da nossa onça. Sempre bem diluída a tinta. Aplicamos longe daquela marca onde a gente colocou o azul e depois viemos esfumando até chegar lá, só com o diluente ou o clareador no pincel. A gente tem que trabalhar bem para ficar com uma boa diluição entre uma cor e a outra. Aqui meu pincel veio com muita tinta, eu vou limpar ele um pouco e vou começar a dar uma esfumada aqui, sem chegar até a ponta, resguardando aquele meu azul que apliquei inicialmente. Aqui no meio, ó, ela ficou com uma marca bem forte. Eu vou colocar o diluente direto e vou começar a abrir essa cor para perder essa marcação. Eu podia também ter aplicado direto o clareador. E agora eu vou preencher a outra metade da mesma forma. Agora com o siena e um pincel um pouquinho mais largo, eu vou hidratar bem o meu pincel. E vou fazer um leve contorno subindo aqui de forma reta no nariz. O meu siena ainda tá um pouco misturado com o laranja, não tem problema. Eu vou subir só para fazer uma profundidade. Ó. Risquei, limpo o meu pincel, vou pegar até o pituá e vou sombrear aqui.
é só mesmo para dar uma diferença e uma profundidade. Vou completuar de novo. Peguei um pouco mais do siena, só que eu peguei bem diluidinho. Para fazer essa lateral aqui, ó, que é um pouco mais profunda do rosto. Outro lugar onde eu vou estar aplicando sépia é aqui, ó. Deixa eu tirar o excesso de tinta. Opa, tem um fio aqui do meu paninho passando por cima. Tirei o excesso. Eu vou só fazer um leve contorninho aqui, ó. Naquela linha que a gente já puxou lá do desenho. E novamente eu vou esfumar bastante, porque a minha intenção aqui é criar profundidade e não um contorno. Depois a gente vai vir com o terra queimada, dando os toques finais. Se precisar, busca um pouco de diluente ou clareador para ajudar a estar fazendo esse esfumado. Agora, com o terra queimada e um pincel bem fininho, a gente vai vir dando alguns toquezinhos nessa nossa cor. Deixa o pituá e o diluente sempre muito bem perto, já o diluente servido na bandejinha, e pega um pouquinho do terra queimada, bem pouquinho, e faz aquela mesma linha saindo aqui do nariz, ó, indo meio que de encontro com o olho. É só um pontilhadinho que eu vou estar fazendo, porque agora eu vou pegar o meu pituá, molhar no diluente, não muito, e vou esfumar essa cor aqui, porque eu não quero que esse contorno apareça. Ele é só para ficar uma tonalidade mais escura. Pego o próprio pincelzinho que eu usei, limpo, que ele ainda tá com tinta, vou dar uma lavada. E vou esfumando aqui pro lado também. Puxa bastante. Porque ele tem que ficar só uma sombra e não uma cor. E agora a gente vai ir pro nariz. Com o púrpura, eu vou misturar um pouco de púrpura com o terra queimada. Mais púrpura do que terra queimada, que eu quero deixar ele mais avermelhado. E vou preencher todinho o nariz. Essa parte aqui ainda não. Com pincelada suave para evitar de borrar. Eu vou chegando até aqui o final e vou preencher todinho ele e já retorno. Agora com o sépia, eu vou começar a trabalhar os contornos. Com um pincel bem fininho, eu pego a tinta de um lado do pincel, deixa eu botar aqui, ó. Vou limpar o lado oposto que eu peguei a tinta e vou começar a fazer os meus contornos. O contorno do olho, ele é bem feitinho. Quando ele começa a chegar aqui, a gente já começa a trabalhar com ele esfumando.
Vamos estar fazendo todo esse contorno do olho em cima e embaixo com o sépia. Fiz o meu contorno e agora eu venho com o meu pincel sujinho, sempre molhando ele no diluente e vou dando umas esfumadas assim, ó, para dar uma profundidade, mas ele não chega. Aqui nessa parte de cima eu posso até puxar, ó, como se fosse os pelos dela um pouco mais escuros, que são esses que circundam o olho. Venho aqui, puxo do contorno meu esfumado como se fossem pelos, ó. E vou dando esse esfumaçado na parte de baixo do olho. Bem trabalhadinho, com bastante cuidado. A gente traz um pouco desse sépia daqui desse desenho, vindo como se fosse encontrar essa volta aqui de baixo. Mas com bastante esfumar, que não fique aparecendo linhas. O único delineado que vai aparecer é o do olho, na parte interna. Agora, a gente vai descer e começar a fazer o mesmo processo com o sépia aqui nessa parte de baixo. Vamos lá dar continuidade, então, ao nosso contorno? Continuo com o mesmo pincel bem fininho, pouca quantidade para a gente não estar exagerando. E vamos começar a contornar essa parte aqui. Fiz o contorno, limpo o meu pincel, vou molhar ele no diluente e vou trazer bem suavemente aqui, ó, vou limpando sempre o pincel para tirar o excesso e vou trazendo só para erguer essa. Eu não chego a subir muito com esse meu esfumar. A mesma coisa agora a gente vai seguir aqui. Vamos estar fazendo o contorninho do nariz e da boca. Vejam que é um contorno bem fininho e bem suave. Quando ele vai chegar aqui embaixo, ele vai engrossar um pouco, para dar essa profundidade da boquinha dela. Aqui a gente já pode estar preenchendo com o sépia. Também podia estar sendo usado o tom do terra queimada aqui, caso não tenha o sépia, ou alguma outra tonalidade de marrom bem escuro. Se usar o preto, pode deixar um pouco pesada a peça. Então, é sempre recomendável usar um tom mais amarronzado. Aqui a gente vai fazer esse contorno. Aqui, puxar um pouco para cima, pegando o diluente. Olha como o diluente ajuda.
Limpo sempre o pincel para ele ficar bem, para ele não borrar muito. E agora, novamente, eu vou contornar, isso aqui pela parte interna. E vou puxar o meu sépia com o diluente para baixo. Aqui eu repito o mesmo processo que eu fiz desse lado. Sempre esfumando. E a gente vai fazer isso somente nessa parte inferior do rostinho da nossa onça. Aplicado o contorno, eu peguei um pouco aqui do terra queimada e vou vir aqui nessa parte bem de baixo. Vou tirar o excesso do pincel e vou puxando, fazendo assim, ó, como se fosse um lazinho até aqui embaixo, porque eu vou estar sombreando as partes mais baixas agora com o terra queimada por cima de onde eu já apliquei o sépia. Vamos deixar secar um pouquinho o nosso contorno, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar sem estar borrando. Enquanto ele seca, eu já vou aproveitar para estar finalizando aqui o olho. Com amarelo bebê, eu posso estar até misturando com um pouco de branco para ficar um tom levemente amarelado. Eu vou preencher toda essa parte interna aqui do olho, que não é a parte azulzinha, né? Tirar o excesso de tinta para não me atrapalhar. E vou estar preenchendo os dois olhinhos com essa tonalidade. A parte interna do olho, então, eu pintei toda de um amarelo bebê diluído com branco. E agora, eu vou pegar o amarelo bebê puro e vou criar só uma leve escurecida aqui, um leve contorno com ele purinho. Subo, dou uma esfumada. Como eles são uma tonalidade bem semelhante, eles vão se misturar facilmente e mal vai se perceber. Mas vai dar um efeito bem bacana na finalização da nossa pintura. Agora a gente vai estar contornando toda a íris com o sépia. Esse é um processo bem complicadinho, porque a gente tem que vir com pouquíssima tinta, o pincel bem chatinho, pode estar sendo usado até o filete. Eu prefiro o pincel chato. E eu vou contornar essa íris bem fininho, igual eu fiz em todas as outras partes. Vou dar uma hidratada que esse meu pincel tá bem seco. Contornadas as minhas pupilas, as minhas não, as da minha onça. Quando chegar aqui no finalzinho, eu dou uma leve esfumaçada pro lado para criar a sombra da pálpebra. Posso vir pegar um pouquinho de clareador para me ajudar a tá puxando essa sombra. Aqui também. Só uns raiozinhos assim. Vou estar sempre usando o pincel mais limpinho para garantir que eu nunca vou estar carregando demais na minha pintura. E projeto assim, com um pouquinho de sépia, essa sombra que a gente já tinha feito com o azul. Com a parte traseira agora do pincel, a gente vai estar criando a pupila. Aquela parte mais clara que a gente já tinha feito a hora que pintou com o azul.
Agora ela já está começando a tomar ares melhores. Vamos deixar secar um pouquinho para poder continuar o trabalho. Depois de deixar secar um pouquinho, eu vou começar agora um trabalho com o sépia de preenchimento de todas essas pintinhas que eu fiz no meu desenho inicial. Vou preencher bem tranquilamente, bem preenchidinha, sempre trabalhando da esquerda para a direita para evitar de borrar o nosso trabalho. Pode ser bem generosa na quantidade de tinta. Depois que faz a pintinha, limpa o pincel e dá uma leve esfumadinha, porque isso é pelo, então o pelo ele não é... Ó, ela tava bem cheinha, eu fui esfumar, acabei carregando o pincel ali. Então, ó, esfumo, sempre limpando o meu pincelzinho se eu achar que ele tá muito carregado. E agora eu vou criar todas essas minhas pintinhas aqui, da esquerda para a direita. Fiz as pintinhas e agora eu dei uma reforçada em torno dos olhos porque estava muito fininho o meu contorno. Aumentei, criei esses pelos aqui, ó, como se fossem cílios. Eu simplesmente fui recontornando com o sépia e esfumando um pouco mais para fora. Para fazer esses cílios, eu só contornei e puxei. Sempre esfumando bem, porque isso aqui é para parecer o pelo da nossa onça. A gente pode agora tá criando, então, outras pintas que não estão lá no nosso desenho original. Elas vêm aqui dessa região do bigode. É quase como um pontilhado que vai diminuindo. Ó, e vamos fazendo isso com o próprio sépia. O pincel pode vir bem carregadinho e a gente pega de lado. Aqui no entorno dos olhos e na descida desses aqui, também ela ganha mais pintas. Elas vêm vindo um pouco, elas vêm diminuindo, ó. E a gente vai acrescentando algumas pintinhas para dar mais naturalidade ao nosso desenho. Para fazer as pintas, eu uso sempre o pincel de ladinho e bem carregado. Elas não têm um formato pré-definido, então eu posso vir brincando aqui e criando várias pintinhas diferentes. Só tomando cuidado para respeitar aqui a localização delas. Com as pintinhas colocadas e quase finalizada a nossa onça, a gente vai começar a aplicação do fundo. No fundo, a gente vai aplicar todinho ele, o sépia. A gente pode estar fazendo com ele bem diluído
com o diluente para ficar mais fácil. Vamos preencher tudinho com sépia e depois a gente vai dar um toque especial aqui em torno do rostinho dela. Tomar um cuidado para não passar aqui dos contornos do rosto, né? Eu tô aplicando com o pituá, você pode aplicar com o pincel que preferir. Vamos preencher essas duas lateraisinhas de sépia e já voltamos. Preenchi o meu fundo com sépia, um lado ficou um pouco mais claro, o outro mais escuro, mas isso não vai interferir muito no acabamento da minha pintura. Até esse destom no fundo vai deixar bem bacana. E nota, ó, que eu não cheguei bem encostadinho do rosto, porque agora eu vou vir com o preto, fazendo um contorno bem largo, só que esse contorno é por fora do rosto da nossa onça. Eu vou fazer um contorno bem largo com o preto e vou trazer esse preto para cima do sépia. Fiz o contorno aqui com o preto bem rente ao rosto da minha onça. Eu tenho que cuidar para não deixar nenhum espacinho em branco. E venho agora esfumando o preto por cima do sépia, mas sem chegar lá embaixo. Eu posso até pegar com um pouco de diluente, ó, e trazer esse meu contorno. Vou puxando em pinceladas assim. Você pode estar escolhendo o formato que quiser dessa pincelada, não importa, porque aqui é só um fundo decorativo. Vamos passar para o outro lado e repetir o processo. Um contorno bem largo de preto, que depois vai ser esfumado para cima do sépia. Notem que na onça em si, nós não usamos o preto, porque as tonalidades dela são sempre nesses tons de marrom, caramelo, siena, sépia. Ela não tem tonalidades pretas. E o preto a gente usa no fundo somente para dar mais destaque à parte do rostinho da nossa onça. Terminado de aplicar o fundo, eu ainda não vou tirar a fita para não borrar. Eu vou deixar secar para a gente vir fazendo a aplicação da luz seca com a tinta branca. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer, então, os últimos detalhes da nossa onça que está quase pronta. Agora que a minha peça já secou, eu vou vir com o pituá e a tinta branca fazendo uma coisa que a gente chama de luz seca. Ela vai ser aplicada em pequenos pontos. Primeiro eu vou molhar, ó, molhei o pituá e vou tirar a tinta, vou deixar só ele sujinho com o branco. E vou aplicar aqui, ó, bem nesse meinho do nariz. Fazer como se fosse uma bolinha, tiro o excesso, que ainda tem muita tinta branca, e vou esfumando para cima e um pouquinho pro lado. Nota que é uma pequena iluminação que já faz toda a diferença. Novamente, eu vou sujar o meu pincelzinho com o branco, eu vou aproveitar até aquele pincelzinho, aquele paninho onde eu tinha limpado ele, e vou aplicar um pouquinho aqui, ó, no nariz. Como o pituá é muito largo, eu vou pegar um pincel com uma cerda um pouco menor para estar fazendo essa minha luz aqui na parte do nariz. Vou botar um pouquinho de tinta, tirar o excesso e aplicar, fazendo o mesmo contorninho que o nariz tem, sempre limpando o pincelzinho para tirar o excesso de tinta. Eu dei uma leve borradinha no contorno do nariz com o branco,
Se acontecer isso, é só ir lá com o sépia e passar por cima dessa parte branca, para manter o contorninho ali onde ele estava. E agora, com o branco e o pincel filete, nós vamos fazer os bigodinhos da nossa onça. Peguei o meu pincel filete, vou dar uma hidratada nele e vou pegando bem pouquinho de branco na pontinha e criando uns risquinhos aqui nessa lateral do fundo. Pode fazer bastante, porque a onça tem bastante bigodinho. Agora que eu fiz os meus bigodes, os bigodes da minha onça, melhor dizendo, eu vou dar apenas com o pincel filete ainda, eu vou pegar o branco e vou dar um brilho no olho, aqui assim, ó. Como se fosse uma bolinha. Um pouco mais aberto. E nesse aqui também. Esse brilho faz toda a diferença no olhar. E agora, depois dessa parte, lembrando, pincel filete a gente lava, limpa, dá mais uma lavadinha, limpa de novo e guarda no suportezinho. E vamos tirar então a nossa fita e ver como é que ficou essa nossa linda pintura. Lembrando, é bom tirar a fita só depois de seco, tá? Eu lá em cima já tinha tirado porque não aguentei a curiosidade. Mas o ideal é depois de todo o processo pronto a gente tá tirando. Olha que arraso ficou o nosso trabalho dessa semana. Eu amei fazer esse trabalho com vocês, espero que vocês tenham gostado também. Vou ficar aguardando fotos e até a próxima semana.